política é sinônimo de partido? Será que a gente de fato precisa de agremiações partidárias para se sentir representado? Essa é uma pergunta interessante, né? Porque quando se fala de política, todo mundo pensa em partido. Só que partido hoje talvez seja a variável da política que menos tem credibilidade das pessoas. Muitas vezes quem é afiliado a um partido, a última coisa que faz é política. Porque muitas vezes eu vou aqui me arriscar a dizer que em todos os partidos políticos falta uma governança democrática. Ou seja, o partido que deveria ser a gênese da democracia no Brasil e no mundo, ele é uma instituição que muitas vezes carece de democracia. Eu acho que a gente deveria buscar formas de conversar com a sociedade. E o poder deveria ser uma consequência disso. Mas não, as pessoas que fazem política hoje em dia, o principal objetivo é chegar ao poder e dane-se a sociedade. E muitas vezes dentro de um partido político, as estruturas de representatividade interna, de gestão do partido, não são tão abertas a mudanças ou a formação de novas lideranças. Porque são pessoas que estão se utilizando do partido por bem ou por mal, por não saber de uma forma de fazer diferente, para alcançar o poder. É uma máquina de mediocridade. Acho que a boa notícia para o Brasil é que existe uma série de movimentos que a gente pode caracterizar como movimentos pós-partidários que estão se propondo a fazer o debate político no Brasil, apesar dos partidos. Isso. Aqui em Recife, né, nós tivemos o movimento Ocupa Estelita, o movimento de direitos urbanos, e esses movimentos, por serem desorganizados, eles sobem e descem. O Passe Livre, né? O próprio movimento Brasil Livre. O Acredito, o Agora, o movimento Nova Democracia, RAPS. A própria RAPS, que é a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, que se propõe a ser uma rede multipartidária. Enfim, são várias organizações que estão tentando fazer esse debate que os partidos parecem que perderam a capacidade de fazer. Parece não, perderam completamente. O que parece é que eles não querem fazer esse debate. Né? Mas a gente ainda precisa de partido. A lei exige que a gente tenha partido. Os partidos, eles possuem seu lugar. Falta um pouco de concorrência aos partidos políticos. É um senso empírico que a gente tem na nossa vida que concorrência dá uma ajudadinha na maioria das coisas na vida. Concorrência talvez seja uma coisa que ajude o partido político. Peraí, eu preciso me reinventar, eu preciso cativar as pessoas, eu preciso atrair mais filiados, porque eu preciso ser mais representativo. A capacidade desses movimentos de fazerem um diálogo com a sociedade vai pressionar, ou seja, vai exercer uma concorrência com esses partidos políticos atuais. Existem no Brasil, se eu não me engano, 32 ou 34 partidos. Entre 30 e 35, mas em 5 em formação, eu acredito. Em estágio avançado de formação. Né? Em competidos no TSE existem mais de 50. A Argentina tem mais de 100 partidos políticos regularizados, funcionando. Hay gorilas que são gorilas. Não significa que vai resolver a questão da política, que a gente sabe que o buraco é muito mais embaixo. Precisa de educação, precisa de conscientização. Mas que um partido político fortalecido do ponto de vista não financeiro, como o fundo partidário absurdo está querendo fazer agora, mas do ponto de vista ideológico, ele sem dúvida é um bem à democracia. No momento que o cidadão que se interessa por política, que quer fazer política, que quer se candidatar, ele não tiver a obrigatoriedade de se filiar a um partido para ser candidato, as pessoas que apoiam aquele projeto, aquelas ideias, não precisarem estar filiadas a um partido para fazerem política institucional. Eu considero esse um dos itens fundamentais da tão falada reforma política. As candidaturas independentes, endossadas antes do pleito por um conjunto de cidadãos que não se reconhecem de repente num distrito ou não se reconhecem num partido político, mas se reconhecem com a causa daquela pessoa está portando a voz, essa candidatura já está mais na hora. De você. Boa. Já achando que endossados pela... Não, eu acho que é o seguinte, eleições proporcionais, deputado, vereador, pelo atual modelo, é difícil fazer sem partido. E eu acho que tem que haver a proporcionalidade. Mas se a gente tiver um distrital misto, até para presidente, negócio de partido não, nem de ser endossado. Eu quero ser candidato, eu sou candidato. Acabou-se. Existe um risco a esse modelo. O jogador de futebol, o apresentador de televisão ou o candidato rico podem ganhar uma preeminência. Mas uma aí tá. vez o personalismo, né? É o Mas personalismo. Eu acho que a gente, às vezes, despreza muito a capacidade de votar do brasileiro, sabe? A minha observação é de que o brasileiro ele não se deixa manipular tão facilmente para eleições do executivo. Mas para eleições do legislativo... Joel! O Tiririca! É isso que as pessoas não percebem. O pessoal acha que o povo é manipulado quando vota no candidato que eu não gosto. Você é alienado se você não concordar comigo. Exatamente. Veja bem, não é assim que funciona. Quando o Fernando Henrique venceu as eleições de 94 e 98, eu vi gente da esquerda. Mas é porque a Globo não
não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, quando o Lula venceu em 2006, apesar do começo do mensalão, Ah, mas ele comprou voto no Bolsa Família. o povo vota pensando nas suas necessidades. Inclusive, gente rica que eu conheço pensa na sua necessidade primeiro. Então, se um candidato ele se mostrou como capaz de suprir aquela necessidade da população, a população vai lá e vota nele. Independente do partido dele. Isso não quer dizer que o voto dele foi manipulado ou comprado. Outra questão importante, talvez, é a questão do fundo partidário. O fundo partidário é um baita incentivo aos partidos ficarem alheios aos desejos e anseios das pessoas, inclusive dos seus próprios filiados. No mais das vezes, eles não precisam, os partidos, angariar filiados. Eles têm como sobreviver com uma gorda contribuição estatal. A verdade seja dita, foi aumentada em 2014, uma manobra do governo federal para conquistar o apoio do Congresso, né? Eu acho que o fundo partidário era da ordem de 300 milhões e foi elevado para 850 milhões e que hoje há uma proposta no Congresso para elevá-lo para até 6 bilhões de reais. Eu acho Meu que e seu dinheiro. Por um lado, você tinha grandes grupos econômicos que compravam os políticos. E aí esses políticos que agora não têm dinheiro querem continuar gastando a mesma coisa. Eu acho que os dois excessos são ruins. A questão não é a existência ou não do fundo partidário, mas como esse fundo partidário é demonstrado para dar um básico. E o tamanho dele. Porque senão você vai diminuir a oxigenação, fazendo com que só os partidos existentes consigam se prolongar no poder. Mas talvez o fundo partidário também facilite isso. Você pode monopolizar esses recursos do fundo partidário num grupo pequeno de partidos que já obtiveram seu êxito eleitoral e que vão se perpetuar. E aí você tem partidos que não representam absolutamente nada, mas que estão lá porque conseguem uma fatia grande do fundo partidário. Sempre um debate importante assim, a gente entender para onde os partidos políticos vão e qual o problema deles. E o problema principal deles é que são pessoas cujo objetivo é se perpetuar no poder, mamando nas tetas do governo, ao invés de serem pessoas que estão buscando. Na verdade, existem pessoas que querem conversar com a população e cada um na sua. Fazer política não é sinônimo de estar necessariamente num partido político. E mais do que nunca, para o futuro, tem que ser isso. A gente falou de reforma de governança democrática dos partidos políticos, de diálogo com a sociedade, de um financiamento racional e até da concorrência, seja com outros partidos políticos ou com candidaturas independentes. A gente pode até não apresentar todas as respostas, mas a gente está a fim de dialogar sobre as perguntas. Deixe seu comentário com a sua opinião. Isso aqui é uma conversa, né? Inclusive, a nossa iniciativa aqui é, de certa forma, uma busca por uma nova forma de fazer política. Então nós somos uma concorrência. E não tenha medo de divergir da gente. Afinal de contas, a gente vai divergir algumas vezes aqui quando estivermos falando de alguns assuntos. Toda opinião é bem-vinda. Aí, abraço. Valeu, um abraço.